Começando aqui, tá? O Na Cara do Gol desse domingão. Domingão que tem bons jogos, apesar de não ter muitos jogos bons, os jogos que nós temos estão excelentes, tá? Então já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com 2 amigos seus que eu vou te ajudar a aumentar a sua assertividade para que você possa lucrar com as apostas, ao invés de estar sempre entregando dinheiro para casa de aposta, né? Esse Na Cara do Gol aqui é o anti-casa de aposta, beleza? É para a gente realmente tirar dinheiro do mercado ao invés de ficar dando para ele, beleza? Então segue tudo que eu estou falando aqui para vocês e lembrando, não façam bingos, tá? Enquanto vocês vão ver aí, a maioria dos caras que produzem vídeos como esse no YouTube vai falar, faça aqui um bingo, vou te dar um bingo, 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 bingo. O bingo só vai fazer você perder dinheiro, tá? E eu tô aqui para fazer você ganhar. Então o meu conselho inicial é não faça bingo. Faça apostas individuais, no máximo uma dupla, com a odds média ali 1,60, 1,70, tá? Que você vai ter uma assertividade muito alta, seguindo as minhas análises, obviamente, e você vai começar a lucrar. Faça isso que eu tô falando. Aqui na descrição eu vou deixar o Geração Green, que é um grupo gratuito meu. É um grupo onde todo dia eu compartilho uma bet do dia e também eu compartilho algumas super odds. Entra lá no Geração Green se você não está, que vai te ajudar muito e você já vai começar a lucrar ali nesse primeiro momento, beleza? Vamos lá. Começar com o Brasileirão Série A, nós teremos o jogo entre Juventude e Palmeiras. Galera, eu quero aguardar para ver qual é a escalação do Palmeiras que vai a campo, se o Estevão estará de volta ou não. Eu ainda não estou gravando esse vídeo na quinta-feira e eu não tenho a informação ainda se o Palmeiras vai titular ou não, tá? Mas é sempre complicado jogar contra o Juventude em casa. É muito complicado sempre, é um time muito chato, tá? É um time que dá trabalho pra caramba. Só para mostrar para vocês aqui, ó, o Juventude em casa tem 14 jogos, 7 vitórias, ou seja, venceu metade dos jogos, 5 derrotas e apenas 5 empates, desculpa, e apenas 2 derrotas. Como eu falei, é um time que em casa é muito chato de se enfrentar, muito chato mesmo, tá? Porém, o Palmeiras é o segundo melhor mandante, né? Só perdeu 3 jogos, empatou 5, 6 vitórias em 14. Então, assim, é um jogo muito difícil, tá? Eu não quero recomendar a vitória do Palmeiras para vocês no pré-jogo, é algo que eu deixo pro ao vivo, até porque nós precisamos saber qual a escalação que vai a campo. Mas um mercado que eu gosto bastante é esse over 1,5, tá? Tá pagando em 28 aqui, mas dá para pensar no over 1,5 com empate ao Palmeiras. Eu acredito que esse jogo seja um jogo movimentado e seja um jogo favorável para gols. Por quê? Isso tem se repetido nos jogos de Juventude dentro de casa. Não é à toa que 90% dos jogos de Juventude dos últimos 10, tá? Ou seja, dos últimos 10, em 9 aconteceu, ambos marcam. Então, são jogos que têm acontecido gols, né? Os jogos de Juventude. Então, eu olho nesse over 1,5, que é bacana, e empate Palmeiras também uma boa, tá? Na Série B, tem um confronto que eu gosto bastante também, que é o confronto do Sport contra a equipe do Botafogo de São Paulo. Por mais que o Sport tenha perdido para o Operário no último jogo, foi um jogo onde o Sport criou mais oportunidades. Ele saiu perdendo com um gol com 4 minutos de jogo, empatou ainda no primeiro tempo, no segundo tempo teve a oportunidade de virar o jogo. E não foi uma, duas, não. Foram umas 4 oportunidades assim claras de virar o jogo. Não conseguiu fazer um gol e no momento de abafa ali, de ir para cima com força máxima, acabou em um contra-ataque, que foi o único contra-ataque do segundo tempo do Botafogo de São Paulo, né? Eles conseguiram marcar o gol e venceu o do Operário, desculpa, do Operário, eles conseguiram vencer a partida. Só que o time do Botafogo é um time ainda mais fraco em relação ao Operário, tá? É um time que toma muitos gols, então se você pega dos últimos 10 gols, sofreu gols em todos, tá? Em todos os jogos. E o time do Sport é um time extremamente ofensivo, então eu gosto sim de estar a favor da vitória do Sport. E outro mercado, né, também que eu vou sugerir aqui para vocês é o over 1,5. Não recomendo fazer esses dois palpites, criar uma aposta com essas duas opções. Ou utiliza um ou utiliza a outra. Eu particularmente estarei a favor da vitória do Sport, tá? Na Bet5 está pagando em 55, estarei fazendo lá porque está uma cotação mais alta do que a Bet365 e eu gosto de estar a favor dessa odds da vitória do Sport. Já o jogo da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, é um jogo muito complicado. O Corinthians deve poupar alguns atletas, ou não, né? A gente tem que esperar para ver essa provável escalação do Corinthians. Mas vale frisar que a prioridade do Corinthians é o Brasileirão e não a Copa do Brasil. O Flamengo que deve poupar todos os seus atletas, como eu falei, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde. Mas o Flamengo, a provável escalação é que no jogo contra o Fluminense poupe vários atletas, até porque muitos deles estavam pelas suas seleções.
né? Mas o Flamengo vai com força máxima diante do Corinthians. Então a gente vai ter o De La Cruz, o Gerson, o Arrascaeta, né? O Gabigol, o Bruno Henrique, os laterais Wesley e Alexandre, podendo ser o Ayrton Lucas também, que não muda nada na minha opinião, Léo Ortiz e Léo Pereira e o Rossi. Então é um time muito forte da equipe do Flamengo, que venceu o primeiro jogo e nesse confronto joga pelo empate, tá? Jogos entre Corinthians e Flamengo geralmente são jogos com gols, acontece pelo menos 2 gols. O último não aconteceu, mas a tendência era ter acontecido devido à quantidade de oportunidades que o Flamengo teve, né? Teve gol anulado, pênalti não marcado e várias chances. E o Corinthians também teve contra o Flamengo. Então, geralmente os jogos de Flamengo e Corinthians são jogos favoráveis para gols. Só que, nesse momento, né? Só que é um jogo de mata-mata e o Flamengo tem a vantagem. Então se torna um jogo muito complicado. Para mim, a melhor cotação, que foi a mesma aposta que eu fiz no Vasco e Atlético Mineiro, que foi Atlético Mineiro com empate, porque eu vejo o time do Atlético Mineiro melhor do que o Vasco, aqui também eu vejo o time do Flamengo melhor do que o do Corinthians. Por isso que empate ao Flamengo, na minha opinião, é a melhor opção, tá? E tem uma super odds aqui pagando 1,60 no empate ao Flamengo. Tá pagando muito bem, muito bem. Na Bet365, pra você ter ideia, tá pagando 1,50, tá? 1,50. E no momento que você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente já deve ter caído esse empate ao Flamengo. Então eu gosto desse empate ou Flamengo, para mim tem um valor muito grande, já que é a prioridade máxima do Flamengo essa competição, tá? Na Alemanha e na França, eu não gosto dos jogos que teremos, tá? São jogos realmente que eu vou levar pro ao vivo, são times que não me passam confiança, então eu vou trabalhar somente no live. Na Itália, tem alguns jogos interessantes, o jogo da Atalanta contra o Venezia. No ao vivo eu vou estar de olho na possível vitória da Atalanta, mas o mercado que se repete em todos os jogos da Atalanta é o over 1,5, né, velho? Todos os jogos da Atalanta acontece pelo menos 2 gols. Eu vou estar de olho, né? Para mim esse over 1,5 dá para você utilizar em alguma duplinha que você for fazer, pagando em 22, mas a vitória da Atalanta eu vou trabalhar no live, tá? Porque eu quero ver como é que a Atalanta vai estar se comportando, principalmente fora de casa. Mas a Atalanta, velho, é bem favorito nesse confronto, tá? É bem favorito para sair com a vitória, até porque vai enfrentar o pior time do campeonato. São 7 jogos, 5 derrotas, 1 empate e 1 vitória, que é o do Venezia. A Atalanta está brigando para entrar aqui nesse G4. A briga da Atalanta é pelo G4 e tem tudo para vencer esse jogo contra a equipe do Venezia, tá? Outro confronto também que eu gosto bastante é da Roma contra a Inter de Milão, tá? E nesse confronto da Roma contra a Inter de Milão, eu gosto do mercado de cartões para ambos os times receberem pelo menos um cartão, né, por ser um clássico. E também eu gosto da opção da Inter de Milão marcar um golzinho. A Inter de Milão, na maioria dos seus jogos, marca gols, né? Tem uma média de quase 2 gols por jogo, isso jogando fora de casa, É um ataque muito forte, laterais, alas, né, que apoiam muito bem, e a Roma está vivendo um momento muito ruim, principalmente defensivo, tá? Então por isso que eu gosto da Inter de Milão para marcar um gol. O Rangers vai enfrentar o Kilmarnock, que é um jogo que eu vou acordar cedo, 8 horas, para estar analisando no live, mas para uma possível vitória do Rangers, mas o Rangers não vive um bom momento, não tem um bom início de campeonato, então cuidado, tá? Tomem muito cuidado, mas o Rangers é melhor do que o Kilmarnock. E na Espanha tem o Barcelona bem favorito aqui contra o Sevilla, inclusive tem uma super odds que é Barcelona para vencer e pro Rafinha dar um chute no gol. Eu vejo com muito valor, o Rafinha é um cara que finaliza muito, né, de fora da área, sempre chega também, e eu gosto dessa opção, tá, pro Barcelona vencer o Sevilla, que tá muito mal na temporada, mais uma temporada muito mal do Sevilla, e o Barcelona tá voando e vai jogar dentro de casa. Então tem tudo para vencer o jogo. O Rafinha para dar um chute no gol também bem interessante. Tem outra super odds também que é pro Lewandowski, que dá 2 chutes no gol. Também tá pagando muito bem. Eu vou deixar aqui o link dessa super odds, vai estar aqui na descrição. Super odds, para você clicar no link e aproveitar, tá? Porque tá pagando bem mais do que a Bet365 e qualquer outra casa de aposta. Outro grande favorito é o Atlético de Madrid, que vai enfrentar o Leganés, que subiu agora da segunda divisão. Né? É um time que até vem dando trabalho para alguns adversários, mas vai enfrentar o Atlético de Madrid, que a gente sabe é top 3 da La Liga. Tá abaixo só do Barcelona e também do Real Madrid. E, cara, o fato de jogar dentro de casa tem tudo para vencer, né? Até porque não pode vacilar mais o Atlético de Madrid, não. Principalmente contra esses adversários fracos, tá? Por mais que o Leganés venha complicando a vida de muita gente, são 5 empates em 9 jogos. Tá? Vem complicando a vida de muita gente. Mas não pode vacilar porque o Barcelona já está com 24 pontos e o Atlético de Madrid está com 17. Então já são aí 7 pontos de diferença. Não pode vacilar o Atlético de Madrid se quiser ainda brigar pelo campeonato, tá? Então precisa dessa vitória.
Na Superliga da Turquia, nós temos o Besiktas. Sempre falei muito bem do Besiktas aqui para vocês, né? Os jogos do Besiktas, aqui nesse caso, é bem favorito para vencer e também é um excelente jogo para o mercado de gols. Em todos os jogos da temporada, nesse momento, o Besiktas aconteceu pelo menos o over 1,5, ou seja, pelo menos 2 gols na partida. Então, o over 1,5 é algo que vem acontecendo com muita constância nos jogos do Besiktas, principalmente dentro de casa. Isso aqui deve se repetir novamente. Então, uma boa opção, além da vitória do Besiktas, é o over 1,5, para acontecer 2 gols no jogo. E 2 gols do Besiktas também não é um mau negócio não, tá? O Fenerbahçe terá um jogo muito difícil pela frente, por isso que eu resolvi não fazer uma aposta no pré-jogo, resolvi analisar no ao vivo para poder tomar uma decisão. E na Premier League nós teremos o City contra o Wolverhampton, então vocês já sabem, né, o Wolverhampton mal pra caramba nessa temporada, tá lá, ó, o último colocado, não venceu nenhum jogo e 21 gols sofridos, o André chegou no arapuca, viu? Tá jogando muito mal. E o City é muito favorito, deve sair com a vitória. Olho também no mercado de gols, no over 1,5, tá? Tá pagando um pouco pra caramba, não vale a pena, né? Mas olho na vitória do City também no chute do gol do Haaland, né, velho? O Haaland, que é a principal referência do ataque do City. Mas eu acredito realmente no atropelo do City aqui diante do Wolverhampton, mesmo jogando fora de casa, tá? E o Liverpool vai enfrentar o Chelsea. Para esse confronto, é um confronto muito difícil. Eu não gosto dessa cotação de vitória do Liverpool, não, tá? Eu acho um pouco arriscado. Se for atuar aqui a favor do Liverpool, utiliza ou empate anula, né? É uma boa opção. Ou empate e o Liverpool não tem odds, né? A odds está muito baixa. Mas dá para combinar esse empate e não tem a aposta do Liverpool em alguma duplinha que você for fazer. Mas proteja para o empate, tá? Porque o Chelsea é um time que está muito bem ofensivamente. A gente sabe dos grandes problemas defensivos que o Chelsea tem, mas ofensivamente é um time que está muito bem com o Sancho, o Palmer, o Madueke e o Nicola Jackson, tá? Ainda tem ali no banco vindo jogadores como Nkunku, outros jogadores têm muita qualidade. Então, assim, cuidado com esse Chelsea. Eu acho que é um time que pode surpreender. Então, sempre proteja em caso de empate. Mas um mercado também bacana, muito bom, é o over 1,5, só que está pagando muito baixo. E o ambos marcam também seriam, né? Mas esse ambos marcam, eu recomendo que você fique de olho no ao vivo, se você vê que está um jogo bem dinâmico, um jogo bem aberto das duas equipes. Principalmente se o Chelsea sair na frente, esse ambos marcam tem um valor gigantesco. Só que tá pagando muito pouco no pré-jogo, né? 1,44 é muito pouco mesmo. Não vale a pena. Mas eu vejo o jogo bem favorável para gols aqui nesse Liverpool e Chelsea, tá? Como eu falei para vocês, esse domingo, desculpa, tá com poucos jogos, mas os jogos que eu comentei aqui com vocês são jogos interessantes, dá para extrair boas apostas baseado naquilo que eu falei. Tamo junto, vamos para cima, se inscreve no canal e vamos embora.